Andressa chegou. Devagar todo mundo chega. A gente começa a conversar um pouquinho. Vou te chamar, Andressa, para você entrar logo. Ué. Ei, Ei, boa Andressa. noite. Nossa, Tudo produção total, tudo bem? bom? Primeira chegada Maravilha. hoje. Estou ajeitando aqui o espaço, Vai ajeitando que tem 5 tentando minutos ainda. ajeitar aqui o melhor lugar para ficar. Eu ajeitei minha mata hoje, ó. Ai, Com ficou selva. lindo! Vamos aí do mato Nossa, agora. estrategista, gostei. Claro, ó. Isso aí, certinho. O Ó, motivo. tem uma galera já assim Carlos curiosa Augusto, boa para poder noite. comprar. Boa noite, gente. Carlos Tem uma Augusto, galera que já está curiosa para comprar todas as antologias. bom demais. Tá na Shopee, Maravilha. muito fácil. Fábio também já deve estar chegando André, aí. boa Estava noite. conversando com Chegou. ele Fábio agora. me falou que ele já vai entrar também. E a Geórgia também do Rio de Janeiro. Sim. Ela Ai, que bacana, do Rio. do Rio, é. Muito bom. Acertar aqui, eu estou tentando acertar, tentando ver a melhor posição. Acho que agora foi. Daqui a pouco o quadradinho vai Ah, eu queria chegando. poder fazer com assim. Agora sim. Fábio, Eu queria poder fazer, eu queria poder fazer a declamação, mas eu não posso, né? Não tenho, eu não toco, né? Como eu fiz um vídeo. Nossa, ficaria tão lindo. lê ela de Amo, uma forma amo, assim, a diferente. poesia cantada. Eu Olá, acho que é maravilhoso. Olá, tudo bem? tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estamos, estamos ouvindo, só não estamos te vendo. Não tá me vendo? Uai, Não. deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Alexandra Veronês, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá calibrando, tá carregando. A minha tá carregando? Tá Está girando. carregando. Oh, meu Deus. A internet aqui em Colatina tava. Tem o quê? 8 dias que tá ruim a conexão. Dergaleiro, boa noite. Deixa eu aproveitar e colocar aqui no silencioso para ninguém me ligar enquanto eu. Neila Reis, boa noite, Neila. Neila também já é de casa, escreve conosco direto. Ai, que bacana. É. Olha os coraçãozinhos. Eu não apareci ainda? Não, Ainda não. desconecta e conecta de novo. Estamos Peraí. esperando para te ver. Então tá bom. Versos soltos por aí já tá online. Geórgia. Well, boa noite. Leandro Cunha. Ei, Geórgia. Boa Rafael, noite. Boa boa noite, boa noite. noite. Tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora. Maravilha, graças a Deus. Prazer te conhecer lá do Rio de Janeiro e a gente aqui do Espírito Santo tendo essa honra. Não, eu já fui a Espírito Santo, adorei. Passei só um final de semana, mas, tipo assim, é um povo tão acolhedor, assim, é meio carioca também, né? Porque abraça Ai, a que gente, né? É delícia, muito legal. Tem que muito carioca. delícia. Graças a Deus. Fábio, Fábio ainda está com dificuldade, tadinho. tá só girando aí, girando, girando. A minha ainda? É, Não apareceu ainda, Fábio. Vê como é que tá a sua Nossa. conexão de internet e tenta entrar de novo.
fecha alguns aplicativos. Eu desloguei todos que eu podia aqui deslogar para poder não ter interferência. Foi porque bom senão você falar sobrecarrega. aqui, porque senão já viu. Só vou pegar o livro rapidinho e já volto. Tá. Enquanto isso, eu vou apresentar um pouquinho a editora, enquanto o Fábio ajeita aí. Algumas pessoas aí eu estou vendo que são novatos aí na... O Fábio caiu de novo. São novatos aí em conhecer a editora, não escreveram ainda com a gente, mas a editora ela surgiu ano passado, em meio a pandemia, né, uma vontade de escrever mais do que já estava escrevendo. Às vezes a gente vai escrever mais, não escreve, escreve, não escreve, fica aquela coisa, né? A gente fica, um momento que a gente fica muito instável. Surgiu no primeiro ano, comecei o trabalho esse ano com a editora, e a gente já está formando nosso catálogo de livros, né? Editei o livro Edição a Fábrica de Refrigerante. Daí já vem o nome da editora, né? Esse aqui é o meu primeiro livro de poesia. Ai, que legal. Bonitinho aqui, pijama. Histórias de Vovó e Vovô foi a primeira antologia que saiu. Ela começou a ser... Ela abriu ano passado, né? E selecionou os escritores ao longo do ano. Aí ia ser editado por uma outra editora e nesse início de ano a gente conseguiu finalizar. A obra está publicada e para download gratuito no Google Play para as pessoas que gostam de livros aí, né? Às vezes, eu quero comprar um livro sem dinheiro, está na situação, Neuza, boa noite, está na publicado, né? Mas tem oportunidade de ler de graça. Outro livro que eu indico também, esse livro aqui, ó. Letras Vividas, Poesias. Ele é um livro de poesia onde todas as poesias são de detentos do sistema prisional capixaba. Até onde eu sei, esse livro é um material inédito do Espírito Santo. Não conheço nenhum outro que tenha sido feito, registrado, tudo certinho, como um mando figurino de um livro, né, gente? Porque você fazer um livro, imprimir ali naquela impressora da sua casa, tá na gráfica, mandar ensinar, é livro, é manuscrito, né? Aí seria interessante esse trabalho editorial mesmo. E esse aqui semana passada saiu uma matéria sobre ele no blog da Ana Cardoso. Tem um link. Oi, Fábio, chegou. O link apareceu. O link ainda não. Apareceu. Para mim apareceu. Para mim ainda não. Aqui apareceu também. Oi! Olá! E Andressa? Não estou te vendo. Daqui a pouco aparece aí, Andressa. Espera um pouquinho. Só te Acontece. Então tá. E só terminar os livros aqui. Aí nós temos uma outra antologia que já foi organizada em edital esse ano, finalizada, que é a Diversa em Prosa Amizade. Textos muito bacanas. Inclusive, aqui eu conto a história, o dia que os amigos a gente se uniu, a gente foi numa festa, num domingo, era no Pesca e Pague, pelo menos 40 quilômetros aqui da cidade. E como todo mundo sabe, eu sou biólogo e eu tenho paixão por bicho. E não resisti. Aquele dia encontrei uma cobra de mais ou menos 1,20 m, 1,40 m. Botei ela dentro do porta-mala, a cobra fugiu no meio da viagem. Aí deu. Eu contei essa história nesse livro. Era uma história que eu já queria contar. Foi muito engraçado. Hoje até ri sobre isso, que eu visitei uma amiga minha que ela foi a primeira que sentiu a cobra passar no pé dela dentro do carro. Já viu confusão. Mas aí, pessoal, hoje nossa live é para isso aqui, ó. A mata em seus sons, formas e cores. Isso. Todo mundo aqui está participando, né? Andressa, que chegou, Geórgia, Fábio. E é um livro... Fábio, de novo. É um livro que traz um pouquinho de reflexão nas questões ambientais, alguns textos, para a gente poder refletir um pouco sobre o meio ambiente.
Tá estável agora, Fábio? Agora eu acho que sim. Tá bom. Que refletir um pouco sobre o meio ambiente, sobre a mata. A mata não é aquele bicho que o pessoal fala, ah, vai entrar, vai ter uma... Não é. É um lugar bonito, um lugar seguro, um lugar gostoso. Eu estou arrastando a sardinha pro lado da biologia, não. Mas é verdade. Quem gosta de ir no mato, o Fábio, que tem o projeto dele aí do Andarilho Capixaba, né? Tem que tentar Sim. de ir numa reserva aí. Vamos juntos, né? Vamos fazer um trabalho legal. Depois de ir lá no Parque de Itaúnas, que é um lugar fenomenal. Nossa. Né? Não sei se já conhece, no estado, Não. mas é lindo lá. E é isso. Aí eu chamei. Pode conhecer pelo andarilho. Conhecer onde? Ela pode conhecer pelo andarilho, Pelo capixaba. Andarilho. Estou acompanhando. Está Se ninguém sendo pode bem sair de bacana. casa, a gente pode viajar. O Andarilho leva a gente para dar uma volta aí. Essa semana a gente deu uma volta com ele aí na Praça da Ciência, em Vitória. Um lugar super bacana. Gosto de ir lá também. Tem muito tempo que eu não vou. Tem alguns anos, né? Não, na verdade, eu passei lá no início do ano. E no ano passado também. Passei em frente, eu não parei. Mas é isso, gente. Agora, vou deixar com vocês um pouquinho para falar, né? Apresentei a editora, apresentei os primeiros livros da editora. Já estamos aí em finalização de também alguns livros. Vou deixar avisado para todo mundo que está sabendo. O primeiro livro é Amor de Perto, Amor de Longe. É uma antologia com várias histórias de amor. Tem gente que, nessa pandemia, amou os livros, amou alguém que tinha distância, amou alguém que perdeu, infelizmente. Né? Essa é uma coisa que não tinha como acontecer. Tem gente que amou o seu bichinho de estimação. Né? Cada um tem a sua forma de amar. E amor de mãe, amor de filho. Então, tem muita reflexão legal aí sobre o amor. Outro livro é um livro que a Isani Gonçalves, ela fechou com a gente essa parceria para poder editar esse livro. É um livro de textos voltados para a geografia do Brasil. Então, tem gente também de fora do país aí, com textos em espanhol. Ficou uma coisa bem bacana. Eu devo finalizar ele essa semana e já disponibilizar para download, para as pessoas poderem ver. Também é um dos livros que estão no nosso projeto aí de download gratuito. Hoje em dia, ninguém pode falar que livro para ler, porque todo mundo tem celular para ficar com rede social. Só a editora, a gente já está indo no nosso 5º livro aí para download. E eu também olho muito, encontrei muito livro para download gratuito, tanto no Google Play, que eu publico a maioria no Google Play, e também publico na Amazon. Em breve aí estaremos na Amazon também, que teve na Amazon. Em breve vai estar lá Maravilha. pela Kindle, né? Só gosta de ler, não? Um tabletzinho. Então é isso. Aí, pessoal, eu vou deixar aí, vamos pela Andressa, foi a primeira a chegar, né? Andressa, conta aí do seu texto, o que você achou do seu texto aí, por que o seu texto foi escolhido para vir para Santa Maria, e como também você descobriu a Pé de Jambo, né? Uma editora nova aí, começando a caminhar. Ok. Boa noite para todos. Sou Andressa Pina, conhecida como a Menina da Janela. Olha ela, a Menina da Janela, né? Minha música que, assim, tocou muitos corações. Toca tanto criancinhas, como também toca idosos, toca o coração das pessoas que amam. E tá aí realmente para poder encantar a todos. Assim como essa poesia, Natureza, que eu fiz. Foi assim, quando eu conversei com o Mikael sobre essa poesia, na verdade, eu já tinha uma história cantada falando sobre a natureza. Só que eu não queria essa obra, eu queria criar outra. E assim, quando eu pego para escrever, eu fico muito apaixonada, porque eu gosto de escrever desde criança. Eu acho que eu até comentei com o Mikael, comentei com o Fábio, que quando eu era criança, eu vendia poesias na escola. Então,
Que legal. Empreendedora da Eu literatura. fazia, eu era uma empreendedora da literatura, né? Eu literalmente vendia. Ah, tinha colega que queria uma poesia para dar para a mãe no Dia das Mães. Eu fazia, cobrava R$ 1, R$ 2. Ah, tinha um menino que estava apaixonado pela menina. Eu fazia R$ 1, R$ 2. E, ó, era dinheiro para o lanche, dinheiro para poder brincar. Eu fazia festa. E eu cheguei a escrever um livro à mão, que meu irmão ele fez um curso no qual ele fez um livro para ser escrito, um livro branco, em branco. E eu cheguei a escrever várias, assim, eu completei o livro, só que eu perdi. Então, assim, eu tenho obras desde a minha infância, só que muitas estão espalhadas por aí pelo Espírito Santo. Literalmente, em vários lares, porque muitos colegas meus de Cariacica Sede, que eu sou daqui de Cariacica, eu moro em Cariacica, muitos colegas meus de Cariacica Sede compravam minhas poesias, muitos mesmo, não era pouca gente. Todo mundo gostava de homenagear aquelas pessoas que elas amavam, e eu era a pessoa que sabia como fazer isso, né? Eles falavam, a pessoa é assim, e eu simplesmente descrevia. E assim foi para falar sobre a natureza, porque eu estou numa fase na minha vida que eu estou tendo um reencontro com Deus, um reencontro com o sobrenatural, um reencontro com o universo, com a natureza. Então, assim, falar da natureza é falar de vida, é falar de Deus. Então, é algo maravilhoso, é divino. E eu acho que essa foi a minha inspiração maior. Eu acho que não existe definição melhor, porque realmente foi muito rápido. Eu acho que o Micael se lembra assim, que foi peguei, fiz, e é algo assim muito puro do meu coração mesmo. As palavras transbordam. E aí eu preciso expor. Essa semana, por exemplo, sábado, eu fui na minha outra casa em Cariacica Sede, que agora eu estou morando em Tucum. Eu achei várias músicas e poesias que estavam escritas, olha, há um tempão, tudo guardado. Então, assim, as palavras elas não podem ficar guardadas conosco. Existe sempre alguém que precisa ouvir. E quando eu coloquei o vídeo com essa poesia e fiz uma pequena performance, porque eu não sou ainda uma dançarina, uma pessoa que tem aquele desempenho para a interpretação completa de uma poesia, mas eu faço alguma coisa porque eu também sou atriz, né? Eu também tenho alguns conhecimentos teatrais e de contação de histórias, então eu sei interpretar. Aí eu vou com os meus pequenos passos. E gostaria agora de ler para vocês. Eu sei que a obra é minha, mas ultimamente eu não estou conseguindo memorizar nada. Então, eu literalmente tenho que ler tudo. Mas eu gosto muito de ler, que até mesmo a minha forma de leitura é uma forma minha, uma coisa minha. É o meu jeito de ser, não é para me engrandecer, para expor nada. É porque é o meu jeito mesmo, eu sou assim. É igual a Jorge, né? A gente está se conhecendo agora. Jorge, eu sou assim mesmo, é meu jeito. Não, Ai, que bom. minha mãe me criou assim. Hoje mesmo ela estava falando assim, meu Deus, como você é chata. Eu falei assim, mãe, você que me criou assim. Você me criou assim, enjoada, agora eu sou assim. Fresca até não querer mais. E bem detalhista. Mas isso é bom, porque a gente cresce e aprende. Então, deixa eu colocar meu óculos para ficar melhor, né? Acho que todo mundo aqui percebeu, né? Apaixonada por rosa, óculos rosa, blusa rosa, batom rosa, almofada rosa. Adorei, tudo rosa. Ó, fechamos, estamos fechadas. Adorei. Ó, até o óculos de sol também é rosa, o óculos de grau também. Meu antigo óculos de grau e meu antigo óculos de sol também eram rosa. Eu sou apaixonada por essa cor. Não é à toa que eu sou apaixonada por flores rosas também, né? As flores que mais chamam a minha atenção
são as flores na cor rosa. Então, gente, se mês que vem, dia 20 de junho, alguns de vocês quiserem me presentear com algo, me presentei com algo cor-de-rosa. Já aproveito e faço o convite, né? Me presentei com flores rosas, me presentei com ursos rosas, tudo que for rosa, é a cor da natureza, né? É uma cor que também é muito presente na natureza. Bom, vamos lá. Natureza. Naturalmente, reza diante da mesa. Naturalmente, ergue sua beleza. De forma inexplicável, aparece, cresce e oferece alimento, alegria e saudade. Natureza, naturalmente cheia de beleza, com flores, com cactos, faz encher de cores meus cacos. Natureza, naturalmente me deu vida e destreza, pelo Criador, pelo amor, pelos fatos. Além de falar propriamente da natureza, eu acho que eu falo um pouco também das experiências que eu tenho tido, porque quando eu falo assim, né, pelo Criador, pelo amor, pelos fatos, é tanta coisa que acontece e assim, a gente olhando o cenário mundial, eu, que sou uma pessoa que teve a experiência de estar diretamente no local onde você vê o fim, né, num cemitério, né? Eu trabalhei na administração, acompanhei famílias, eu sou assistente social, mas também trabalhei, né, em um cemitério. E assim, eu já vi, eu já trabalhei também em hospital, então eu tenho muito essa coisa de ver o início da vida e a morte. Então, eu acompanho todos os fatos e quando eu olho para a natureza, observo tudo e vejo assim tudo com muita beleza, com muita plenitude, porque estar aqui hoje, para mim mesma, é um milagre. Eu, né, Andressa Pina, sou uma pessoa do grupo de risco. Tive Covid. Fiquei extremamente fraca. Não consegui comer durante 2 semanas, desmaiava todos os dias. Mas a natureza é tão perfeita e Deus tão glorioso que Ele me ergueu e não permitiu que eu viesse a partir, né? Que eu viesse a óbito. E me deu força, mesmo estando aqui, deitada na cama todo dia, não conseguia mesmo fazer nada, fiquei muito fraca, mas literalmente Deus me ergueu, me deu vida novamente, me deu amor, me deu destreza para prosseguir e hoje está aqui com vocês, compartilhando um pouco da arte. Eu acho que é isso. Essa é a minha contribuição inicial. Não sei se o Mikael, porque eu falo muito, né? Então, eu não sei se o Mikael quer falar mais alguma coisa, porque se for deixar, eu fico falando aqui o tempo todo, gente. Eu sou. A live é mais você. Algumas pessoas acreditam. Oi? É pra já? Algumas pessoas acreditam em signo. Eu vejo algumas coisas que são reais e outras que são assim. Mas eu sei que eu sou geminiana e eu falo muito mesmo. Isso aí é impossível de negar. Mas é isso. A natureza é a rainha, a mãe de todos nós. É o presente que Deus nos deu e é exatamente o presente que nos dá a cura. Porque se a gente parar para observar, muitos problemas de saúde poderiam ser evitados se nós tivéssemos uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de alimentação saudável, com produtos naturais, com os alimentos que não são processados. Então, por isso que a natureza ela é tão plena, é tão maravilhosa. É isso. Sempre o respeito ao meio ambiente, né? O meio ambiente estável, nós vamos viver bem. Agora, quais as alterações que estão tendo assim de uma forma cada dia mais constante,
mais complicações vão aparecer. Habitando novos lugares, a gente tem que saber que existem seres que habitam lá, tanto, né, às vezes índios, igual as regiões da Amazônia, também como os vírus, bactérias, outros animais também. Você tem todo um conjunto. Isso pode trazer transtorno. Hoje a gente está vendo essa questão, né? Esse momento que a gente está vendo. Ninguém sabe o que é isso, como veio isso, mas existem especulações que isso possa ter vindo de uma forma natural, né? E vamos lá, Geórgia. Deixar com você agora. Obrigada, Micael. É um prazer e uma felicidade imensa estar aqui. Eu acredito muito também nisso que a Andressa falou, que o universo sempre conspira a nosso favor e que tem um Deus acima de tudo. Não foi por acaso que a gente se conheceu em algum desses canais, eu não lembro, deve ter sido algum canal de divulgação. E eu senti de cara uma empatia assim com você. Eu acho que a gente combinou, é a mesma linguagem, assim. Eu comprei a ideia, achei ótimo. E uma coisa que eu faço questão de falar aqui, a Andressa também fala, olha, se deixar. Minha mãe falou para mim que eu estou de 6 meses e 10 dias. Nasci com 27 centímetros e 700 gramas. Só consegui falar com 3 anos, mas também depois que eu comecei, minha filha, não parei mais. Falo até com poste na rua. Então, me aguardem, porque eu falo também muito. Então, uma coisa que eu achei muito legal do Micael é a troca que ele nos permite. Entende? Essa coisa de chegar junto, de dar ideia, de dar dica. O lance do eco eu achei fantástico. É que hoje eu não tive tempo ainda de arrumar. Mas é bacana essa troca, porque nem todo mundo, né, que de repente, vamos supor, o Micael tem essa coisa legal de ter editora, de escrever, de ajudar, mas tem muita gente que está nesse meio e que não tem essa disponibilidade, essa disposição de ajudar a gente, de dar dica. Porque eu sou novata aqui. Eu escrevo desde cedo, como Andressa, mas é aquele caderninho guardado na gaveta, porque teve que estudar, teve que escolher uma faculdade mais perto, teve que largar o estudo para cuidar da mãe, porque era só eu e mamãe. Enfim, a gente, às vezes, durante a vida, a gente tem que abrir mão de tantos sonhos e chega uma hora que o negócio grita. Né? Eu sou formada em psicologia, fiz bacharelado em licenciatura e só em 2016 que eu, com 51 anos, que eu fiz a minha formação em Reich, que é terapia corporal. Então eu usei muita mão, os braços, né? Porque praticamente o corpo todo, que você mexe com respiração, mexe com uma série de coisas. Aí o que aconteceu comigo? Um pouquinho antes da pandemia, meu ombro deu ruim. Eu fiz uma artrose calcária, que de vez em quando meu braço congela. Aí eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer agora? Porque eu sou terapeuta, anos de formação, isso até virou poesia. Sou poeta por vocação e psicóloga por formação, porque eu tive que parar de atuar como terapeuta, porque eu já não consigo mais fazer força. E o que me resgatou nesse período de 1 ano e meio, 2 anos para cá? Foi a escrita. Eu falei, gente, vou desengavetar. Vou colocar para fora, porque senão você fica sufocada. Agora, imagina uma sagitariana que não para de falar, se não puder escrever, tá lascada. E graças a Deus encontrei com o Micael no meio do caminho tinha o Micael com essas ideias fantásticas, esse ser humano iluminado que ele é, e me deu a oportunidade de publicar, que eu acho que foi meu segundo poema, que sempre que eu uso o lindo, fiquei apaixonada pelo marcador de folha, fiquei apaixonada pelo chaveirinho. E sempre que eu vou dedicar o livro, eu falo o seguinte: a fé e a natureza são o oxigênio da vida. Vamos respirar. E esse é o título do meu poema, que é Respira. Vem, respira e inspira. Seja a sua maior inspiração, para não pirar. Inspire e expire o seu melhor. Bolhas, furta-cor.
aroma de jasmim. Aproveite, semeie o seu jardim. Surpreenda-se. Brotará amor perfeito. Bem me quer, como eu quero. Bem te vi, sempre verei. Joaninhas e besouros a passear por suas folhas. E foi com muita felicidade que eu tenho aqui, ó, no livro da Mata, esse poema que eu fiz com muito carinho e eu acredito nisso. A natureza é o nosso oxigênio, é a nossa fonte de vida, a gente tem que cuidar, porque já está dando ruim, e se a gente não continuar cuidando, a tendência não é melhorar, com certeza. Eu não gosto de falar sem palavras negativas, mas eu acho que a gente está num caminho aí um pouco difícil, mas com fé eu acho que a gente consegue tudo, e com pessoas iluminadas que têm a palavra, né, no coração, que consegue passar para o papel e que consegue ou musicar, ou, enfim, passar de alguma forma já é, nossa, um grande acalento. E eu queria muito agradecer, Micael, por essa oportunidade. Você sabe, se deixar eu falo até às 8, então vamos passar a bola. E estamos juntos. De participar, de trazer um texto. Eu gosto muito dessa coisa simples, desse texto, estilo Manuel de Barros, estilo essa galera. Eu gosto muito, eu sou do interior, sempre gosto de ir para o interior também. Eu amo, assim, eu amo textos que falam de bicho, que falam de natureza, que falam, às vezes, do fogão de lenha, que é um negócio que hoje a gente não vê mais fogão de lenha. A gente acha Com assim, certeza. ir naquele restaurante comendo fogão de lenha, mas se você for olhar a história, muita gente não sabe, né? E depois dessa pandemia, muita gente também voltou para o fogão de lenha, porque a situação ficou, né? Difícil para muita gente aí. E o que você comentou no início, George, é o que eu tento fazer assim. É uma obra minha que eu estou organizando? Mas precisa de alguém para encabeçar a situação. Tremendo, George. Aí, assim, eu sempre pergunto, o que vocês acharam disso? Daquilo, não sei o quê. Eu sempre pergunto porque é uma obra onde vai estar o seu texto, vai estar o do Fábio, da Andressa, vai estar o de todo mundo que está participando da obra. São 37 pessoas, se não me engano, que estão no texto, com 37 responsabilidades que você assume de publicar a obra. Quando eu fiz a capa, né, a arte da capa, eu queria essa ideia de mapa. Tá vendo como é que é a capa toda? Eu queria trazer essa sensação de mapa, porque tem gente que nasceu, cresceu, viveu e ainda continua vivendo e está confinado, né, nesse momento, no momento, nunca foi numa mata, não é de passear às vezes no parque, porque a vida, na cobertura da vida não tem como. E saber como que é gostoso, né? Você não país, eu acho que é próximo à mata, aí, a região do Rio aí. É gostoso passear. Você vê bicho, imagina, você está andando, daqui a pouco tem um macaco aí perto de você, te acompanhando, isso não vai fazer mal para você. Até mesmo a cobra, aquele dia que a cobra fugiu dentro do carro da odontologia, a cobra não atacou ninguém. A cobra ela queria um lugar para sair. A hora que abriu a porta do carro, ela deslizou e ela foi embora. E todo mundo apavorado dentro do carro, né? Tem uma amiga, isso aconteceu em 2006, mais ou menos. Então, uma amiga minha, ela fala que até hoje, quando fala em cobra, ela dá uma apavorada. Cara, eu até comentei para fazer esse conto, eu montei para ela dar uma olhada, esqueci algum detalhe, ela falta isso, 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 isso. Aí fui lá e colocamos tudo. Mas é isso, gente. Eu gosto da opinião de todo mundo. O texto, você que envia, aqui da editora diagramamos, fizemos todo o registro, todo o material e lançamos para todo mundo poder aproveitar e se divertir com o texto. Então agora vamos, Fábio. Falta você aí. Agora está aparecendo. Tá normal, tá normal. Não está aparecendo para a Andressa.
Eu me arrumei para não aparecer. Vê se pode. Minha nossa. Mas acontece, são coisas da tecnologia, né? A gente percebe e sabe que tem que conviver com isso, com a queda de internet, enfim, é aquela questão básica. É, bom, eu acho que para falar do livro, eu acho que é muito engraçado. Tudo acontece de uma forma muito curiosa. Desde quando eu era criança, eu tinha um costume de quando estava ventando bastante, principalmente o vento sul, que é o vento mais forte, nas margens dos rios, no alto das montanhas, enfim, toda a minha experiência mesmo com trilhas e camping, e sempre quando eu sentia esse vento, eu fechava os olhos e tentava sentir de fato o que isso trazia para mim. Então é uma coisa que eu faço já há muitos anos. E esse ano de 2020, com o começo da pandemia, eu tive a oportunidade de ficar mais próximo da natureza, retornando para o município de onde eu nasci. Então, o fato de ter um rio, de ter uma reserva aqui próximo de mim, e eu ter um caiaque, né, e eu possa ir para vários lugares, porque no Manguezal, por exemplo, existem alguns canais, né, muito curtos, estreitos, e somente com um caiaque que dá para explorar bastante. E eu fui, de fato, percebendo todo o aroma, todas as formas, todas as cores, porque eu não falava exatamente do local. Eu falava do amarelo, do bem-te-vi, do verde das plantas, uma bromélia que era laranja com amarelo. Então, eu percebia muito as cores, a cor da areia. Então, isso, para mim, sempre foi muito presente. E quando eu vi a proposta da antologia, eu achei muito curioso, porque era justamente junto com o que eu estava revivendo ou vivendo pela primeira vez, muitas coisas, que era a mata em seus sons, formas e cores. Então era muito parecido com o que eu estava pensando. Então eu falei assim, poxa, eu quero participar desse livro, porque é uma forma de expor tudo que eu estou aprendendo, que eu estou vivendo aqui através dessas minhas expedições. Então, eu acho que isso casou bastante. Também gostei pelo fato da editora ser de Colatina, por eu morar aqui em Aracruz, bem próximo de Colatina. Acho que a gente tem sim que estar junto, né? Ideias como essa de uma editora devem ser sempre regadas, devem ser sempre colocadas para cima, porque nós estamos falando de livros. E hoje em dia, o que menos se vê é a presença de livros na vida das pessoas. As pessoas estão lendo menos. Tá certo que algumas leem por alguns aplicativos, tudo bem. O livro físico em si, ele perde um pouquinho da sua essência com o passar do tempo, infelizmente. Espero que volte, mas ou não sei como é que é, né, em quesitos históricos do futuro, como que vai ser isso não nos cabe fazer essa profecia toda, né? Mas eu espero sim que o livro seja sempre bem usado entre as pessoas. Eu falo pelas experiências que eu tive com contação de história, com crianças que, ao abrir um livro e percebendo as ilustrações, virando a página, tendo esse processo mesmo de interação com o livro, com as páginas, eu percebo a felicidade dessas pessoas, né? Principalmente das crianças, no caso. Mas eu acredito que os adultos estão, sim, deixando essa prática aos poucos, talvez pelas redes sociais, talvez por essa pandemia aí, com esse acúmulo de lives, de reuniões de negócios, né, o home office, enfim. É muito complicado mesmo a gente dar uma resposta para tudo isso. Então, assim, eu acho que talvez pelo Mikael também ser biólogo, por ele ter essa experiência com a mata, com os animais, eu acho que traz também um pouco da verdade do projeto. Não só esse projeto, porque tem outras antologias também, já estou participando de mais duas. Então,
Já tem uma aqui também, que é da amizade, que eu já recebi a minha. É, Só que eu acho que é essa verdade que a gente precisa. O artista ele tem que passar, de fato, a sua verdade, o que ele quer falar. E eu queria justamente isso na minha poesia, falar sobre a textura, sobre os aromas, de fato, o que o título faz. Porque quando eu entro numa mata, eu entro todos os dias, né? Eu tenho essa experiência diariamente na mata mais fechada, Mata Atlântica, Restinga, Manguezal, enfim, eu estou nesse ambiente, eu vou passando a mão pelos troncos e vou sentindo, de fato, a diferença, a textura, né? E o mangue, ele tem uma textura totalmente diferente de uma outra árvore da Mata Atlântica. E eu vou percebendo isso. As folhas também têm uma textura diferente, tem um aroma diferente. Muitas das folhas trazem um aroma, né? Não só a flor geralmente sempre tem. Até a textura de um cacto, eu sempre passo por isso. Daqui a pouquinho você está ali andando, de repente tem um espinho dentro do seu pé. E é assim mesmo. E até essa dor, esse sentimento de agonia, porque tirar um espinho de cacto é uma luta, porque ele pode ter 1 milímetro, mas quando ele entra na sua pele, parece que ele tem 50 metros. E você retirar isso é só com muita reza mesmo, né? Bom, eu vou declamar aqui o poema. O nome desse poema é A Textura da Mata, e é mais ou menos assim. Sinto a textura do úmido aroma de folhas caídas sobre a passagem da trilha. Canto dos pássaros, curiosos e sedutores, que olham nos olhos antes de voarem. As cores, quantas cores! Texturas impensadas de uma natureza presente. Frescor da mata sensível ao ponto de me tocar. Água que jorra no chão das raízes e de folhas caídas. Onde sol, onde lua, onde chuva, onde vento venta. Essa é a minha participação. E é isso. Não sei o que eu tenho a falar. Passo a bola aí para o Mikael. Obrigado, Fábio. Foi fantástico. Realmente, os poemas de natureza, eles parecem quando você lê, você sente assim, né? Aquela sensação mesmo. E essa ideia que eu queria trazer da antologia, para você sentir a natureza, para você ter o som da natureza, para você ouvir a natureza de alguma forma poética. O texto que eu fiz, o meu é o menorzinho, não, é um dos menores que tem antologia. Ele se chama Cor dos Pássaros. E é assim, era um colorido em meio à mata, dos mais diversos sons, formas e cores. Hoje, seres opacos em meio à cidade. Então, gente, se você olhar aí, quem mora em grandes centros urbanos aí, a gente vê muito passarinho, mas aí a gente vê a maioria pardal. Então, um bichinho marronzinho, simplesinho aí. Quantas aves coloridas que existem no Brasil, quantas espécies que a gente tem aqui na nossa Mata Atlântica, gente que vem de todo lugar do mundo para poder vir aqui e ficar com aquela câmera, com aquela lente desse tamanho, fotografando os bichos na mata e gostam disso. Não sei se nessa região aí, Fábio, onde você mora, você que está direto, você já chegou a topar o pessoal que fica assistindo passarinho, né? Os birdwatching. Então, Ainda não. ainda não, né? Mas Eu conheço. a região aí de Comboios, a terra indígena aí também, todo o pessoal aí, eles deveriam dar uma atenção, dar uma abertura nisso. Um tempo atrás, eu tinha ido em Pontal do Ipiranga, que é região de Linhares também, tudo aqui perto, né? Próximo, do outro lado do Rio Doce, em relação ao Fábio. Eu filmei, foi o quê? Numa tarde, quando eu fui na praia e voltei, eu filmei várias aves, com celular, né? O celular não filma muito bem à distância, mas eu pude filmar o vídeo como é que é? Sabiá da praia, cantando, coisa linda. Coruja, buraqueira, quero-quero, ainda quase um carregão do quero-quero ainda, que quando você chega na beira deles, eles ficam meio nervosos.
É muito engraçado. Caraca. E é isso, gente. Eu trouxe hoje aqui todo mundo para fazer um bate-papo, né? Alguém quer falar alguma coisa, relembrar aí, contar uma outra historinha? Andressa quer. A Andressa já fica toda, já olha assim, preocupada. Ah, bom, já que vocês querem que eu faça algo a mais, vamos então a capela cantar uma música, Isso. então. Uma seresta ao vivo, em plena sexta-feira. Capela. Perfeito. Eu vou ver se eu consigo me recordar por completo da minha música, que também é sobre a natureza, sobre a praia, e na verdade, é um relance, assim, de quando eu estava trabalhando ainda. Eu passei por umas situações parecidas com que a Gleice, Georgia. Jorge, Jesus amado, ó, tá vendo? G fica Eu não mais sei por que tem Gleice, mas ok. É assim, eu fiz essa música, acho que foi em 2018. Eu trabalhei no final de semana e foi um final de semana pesadíssimo, com muitos sepultamentos, exaustivo. E eu cheguei em casa, exausta, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir para a praia, eu preciso relaxar, eu preciso fazer alguma coisa boa. Aí, na segunda-feira, porque eu trabalhei no final de semana, né? Eu trabalhei a semana toda e fiz o plantão no final de semana. Aí, na segunda-feira, eu fui para a praia com a minha mãe e meu sobrinho. Aí eu estava lá, né, me bronzeando numa boa, meu sobrinho comigo, minha mãe lá quietinha na sombra. De repente cai um grão de areia em mim. E daí surgiu um grão de areia na praia. Na hora eu gravei. Não sei se eu vou conseguir lembrar da letra toda, mas vou tentar. Deixa eu desligar o ventilador aqui, que eu acho que vai ficar melhor para poder ecoar o som. Senão não vai sair tão bem. Eu sabia que ela queria falar alguma coisa. Se ela não cantasse, eu ia ficar meio chateado com ela. Agora eu vou Oh, meu Deus! No coração, tá? Não, vamos cantar. Tem outros, eu estava lembrando hoje, vou cantar um pedacinho também, antes de cantar um grão de areia na praia. Fábio já sabe de uma música que é um congo que eu quero fazer, que eu escrevi em 2019. Essa música diz assim: vou me desafiar, me desconectar, a minha alma já não quer aqui ficar. Vou me desafiar, me desconectar, a minha alma já não quer aqui ficar. A minha essência sublime eu encontrei no instante aqui. A força que me oprime, não estou lembrando de toda a letra. Está toda dentro de mim, vou me desafiar. É uma música muito gostosa que o Fábio sabe que a gente tem que trabalhar ela. Ele sabe que eu vou levar esse desafio junto com ele, que é uma música muito gostosa. Mas Um Grão de Areia na Praia é uma música que tem uma história, ó, isso daí ainda vai render muito. Vamos lá, então, de Um Grão de Areia na Praia. Um grão de areia na praia alegra todos nós. Um grão de areia na praia nos traz a paz. Um grão de areia na praia traz vida, traz amor. Um grão de areia na praia faz de mim um sonhador. Um grão de areia na praia alegra todos nós. Um grão de areia na praia nos traz a paz. Um grão de areia na praia traz vida, traz amor. Um grão de areia na praia faz de mim um sonhador.
dá descanso ao dia a dia do trabalhador, traz alívio à nossa vida, faz de mim tudo o que sou. É tanto sofrimento, tanta angústia e dor. A luta é diária, mais um domingo na praia acalma o coração. Um grão de areia na praia alegra todos nós. Um grão de areia na praia nos traz a paz. Um grão de areia na praia traz vida, traz amor. Um grão de areia na praia faz de mim um sonhador. A praia também transmite vida e amor. A água renova, ela dá paz. Ela renova, vida nos traz. A água vem limpar toda angústia e dor. Ai, Jesus, agora. A água na praia traz pureza na vida do sonhador. A água vem limpar toda angústia e dor. A água da praia traz pureza na vida do sonhador. Um grão de areia na praia. Isso aí! Que massa! Obrigada. Quase que eu esqueci do finalzinho. Gente, olha, tem imensa! Que A voz letra linda! grande é muito Potente, Obrigada. cara! Fiquei impressionada. Fiquei. Ai, posso falar depois um pouquinho? Pode. Então tá. Pode falar agora. Gente, eu não sei se eu cheguei a comentar com o Micael em algum momento. Enfim, eu morei 1 ano em Jericoacoara, que eu tirei em 2007, um ano sabático para mim. E tem muito a ver com esse lance de natureza, né? Porque nascida e criada no Rio de Janeiro, no mesmo apartamento, se bem no período que eu estava casada mesmo, fui para Jericoacoara, morrendo de medo, não fui. Aí, era iguana passando por debaixo do teu pé quando você estava sentada. Eu, que sempre morri de medo de sapo, em Jericoacoara, não sei se vocês conhecem. Igual minha mãe. Não das pessoas que deixam acesa, e tem um ou outro pontinho de luz. Aí uma vez eu estava voltando para casa de noite, deu um apagão, falei, pô, vou mesmo. Aí eu tô andando assim, falei, gente, esse chão tá macio demais. Cara, eu fui ligar a lanterna do celular, era uma rua de sapo. Cara, aí eu falei assim, bom, correr não dá, porque se eu correr, eu vou escorregar e vou cair em cima deles. Eu falei assim, bom, acho que eu vou voltar de ré. Quando eu virei, tinha uma vaca enorme atrás de mim. Falei, não dá para voltar, tem que encarar o sapo. Aí fui com o celular, aí com a luz assim, eles se afastando, mas tipo assim, perdi medo de iguana, perdi medo de sapo, perdi medo de vaca, de cavalo. Jumento, se eu pudesse, eu teria um jumentinho de estimação dentro da minha casa, mas não posso. Fora cachorro, gato, mas tipo assim, porquinho, tinha muito. A única coisa que eu não consegui perder o medo foi de barata, gente, que barata, né? Não dá. Agora, sapo, pode vir o que for, cara. Foi um contato assim, muito direto e que me enriqueceu muito. E que como a gente aprende, né, a ouvir o som do mar, o som do vento, que lá venta muito. E, nossa, eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida que eu
Me reencontrei comigo mesmo, com as minhas poesias, com o meu amor por fotos também, que eu comecei a fotografar demais lá também. Na minha página tem muita foto de lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha também. Tem muita foto de Jericoacoara, tem muita foto de bichinho. E é isso, assim, estamos conectados aqui não por acaso. E como eu falo pouco, eu ia pedir para o Micael se eu posso recitar só mais um poema. Posso? Maravilha. O áudio tá desligado, não? Oi? O áudio do Mikael? Oi, tá Não estou ouvindo? ouvindo, Micael. Ah, agora estou. Agora tá Tá, legal. normal, Poema Borboletas. Hoje foram tantas na rua até aqui. Talvez, quem sabe, no estômago também. Bailavam e bailavam ao sabor do vento, que era brisa, suave e brilhante, como o sol de outono, com céu azul, isento de nuvens. Bem-vindo ciclo novo, tempo de mudanças, de desfolhar, com um olhar atento a tudo de bom que virá. E é o que eu desejo para vocês, que o tempo bom chegue logo, que esse período não tão bom vá embora, que a gente possa se conhecer pessoalmente, poder se abraçar, mas sintam-se Amém. abraçados, com todo o meu amor, carinho e gratidão por estar aqui com vocês essa noite. Maravilha. maravilha, maravilha. Fábio, você, né? Tem que puxar agora, puxar o encerramento. Verdade. Mas encerrar, ou que você quer que eu faça alguma coisa? É isso que eu preciso saber. Ou você já quer Não, pode. que eu já Não, chame? fica à vontade. Depois eu encerro. Eu vou ler um trecho de uma poesia aqui. E a gente encerra, né? Se começar a conversar, a gente vai dar meia-noite e vamos ficar aqui ainda. O papo tá bom. É verdade. Ainda Bom, mais eu e a Georgia, hã? então. Vamos ter que marcar outra. Né? Acontece, é assim mesmo. Verdade. Mas assim, eu acho que eu vou só fazer um apanhado dessa nossa live, dessa conversa de hoje. Eu acho que foi realmente muito legal, principalmente pelos poemas compartilhados, por nós conversarmos, né, sobre assuntos poéticos com a natureza. Eu acho que a natureza é, sim, uma fonte de inspiração dos poetas. Sempre os poetas fizeram poemas para a lua, para o mar, né? A lua e o mar eu acho que ganham. Talvez, se eu estiver me equivocando, vocês podem falar. Mas o poeta, ele tem sim aquela sensibilidade de perceber todas as cores e formas e sons do ambiente e transformar num texto. E a leitura de vocês aí, a declamação, comprova tudo isso no meu poema também. Eu acho que essa junção de elementos, né, que estão aí não só no tema do nosso livro, mas a própria capa mesmo, que nos remete àquele frescor da mata. Eu acho que todos os poemas que eu li, porque eu li o livro assim que ele chegou, me remeteram a isso, a essa atmosfera gostosa. Por isso que eles falam que um livro é aquele que, quando você lê, você se transporta para um outro ambiente, você viaja sem sair do lugar. E eu acho que esse livro aqui, ele tem esse poder de trazer todas essas cores, todas essas texturas e formas e sons, porque a mata é vida, né? Ali na mata acontece, sim, todo o ciclo de uma vida, né? Vida-morte, mas você percebe, sim, a vida, porque ali tem alimento para todo mundo, ali tem todos o que é necessário para a vida, né? Quando eu falo também no meu poema sobre trilhas, sobre folhas secas nas trilhas, me remete bastante também a todas essas aventuras que a gente acaba passando para conhecer, fotografar, como a Georgia falou, que eu também gosto muito de fotografar a natureza.
Mas é isso mesmo. Vou só finalizar a minha fala aqui pedindo para que vocês também venham assistir a live do Andarilho Capixaba amanhã às 19 horas no canal do Andarilho Capixaba. Vai ser um sarau de poesia capixaba. E tem a presença do Micael, da Andressa, o apoio da editora. A editora Pé de Jambo está apoiando aí na divulgação. É o apoio cultural, que é muito importante. Esse canal eu estou desenvolvendo já quase um ano e expondo todas as belezas, costumes e cultura do estado do Espírito Santo, que é um estado maravilhoso, né? Quem não conheceu, deixo aqui o meu convite para que venha conhecer, talvez, né? Deixe essas vacinas chegarem primeiro, né? Vamos nos vacinar e aí sim, venha conhecer o estado do Espírito Santo, que tem não só belezas naturais, construções lindíssimas, como essa gente maravilhosa e que tem não só no Espírito Santo, eu costumo sempre falar que São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, enfim, todo o Brasil, eu amo ser brasileiro, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e tenho muito orgulho também de ser capixaba. Gosto muito de ser quem eu sou, onde eu estou. Então, e é isso aí. Esse é o convite. Lá no meu perfil tem o link na bio. Qualquer coisa, só digitar lá no YouTube Andarilho Capixaba e vocês vão encontrar vários outros vídeos do estado. Tá? Eu vi que a Brenda Neves está aqui também, nos assistindo, a Larissa. Eu acho que a Larissa está aí também, né? Que elas também estarão amanhã na nossa live, junto com o Alan. E tô esquecendo de alguém? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. É muita coisa. Eu posso esquecer. E é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, também. Agradeço aí as meninas também. Andressa, Geórgia. Show de bola. Mas a gente Bom tem que demais. acabar, né, gente? Eu, por mim, já penso numa segunda, né? A gente Sim. futuramente fazer Muito outro bom. bate-papo aí. Eu até comentei com o Fábio essa semana, eu tenho uma novidade que eu estou começando a Larissa apareceu agora aí, ó. Oba! Marissa, Brenda. Tá amanhã na nossa live no Sarau Capixaba. E tem um projeto que eu até comentei com o Fábio essa semana, está sendo pensado ainda, não tem nada certo, mas eu estou com vontade, muita vontade de começar. Vai ser mais ou menos assim, igual eu falei hoje. O Fábio me perguntou, a Andressa me perguntou, vai ser assim, vai ser essa. Vai ser um bate-papo tranquilo, informal, sexta-feira à noite, todo mundo em casa, tranquilo, não pode inventar moda, né? Então a gente está aqui cumprindo nosso papel de isolamento. Algumas pessoas já estão vacinando, outras ainda estão esperando, mas esse momento que a gente está sofrendo, a gente vai passar, é um momento de aprendizado, né? Seja um aprendizado ruim, seja um aprendizado bom, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo nossa cabeça para alguma coisa melhor. Então, a gente sempre vai ter lições para tirar, para a gente trabalhar no nosso futuro, para a gente contornar outras situações que possam aparecer do nada aí na nossa vida. E falando em natureza, eu não poderia deixar de falar do Rio Doce, né? Aquela tragédia que aconteceu aí. Queria também falar da Atlântica, queria falar dos muriqui, de algumas coisas aí, de muito bicho, de peixe. Mas eu vou ler o meu texto sobre o Rio Doce, que está no livro O Pé de Jambo e a Fábrica de Refrigerante, que é o seguinte: o texto se chama Doce Amargo. De longe, sinuosos e no entorno barreiras, com pontes, janelas, varandas e clareiras. No entanto, sem eira nem beira, as praças com feiras a semana inteira. Água na mangueira para banhos e sedes, sem nome nem habitação. Sugam do fundo emporcalhado de dejetos e objetos humanos, em meio a rígidos edifícios e as densas paisagens de vidro e concreto. A lama que devasta, hidratando um futuro inexato, e todos abrem a boca, abjetos, para um beijo profundamente apaixonado e asqueroso, de uma ferida que nunca descansa.
Esse Lindo. texto que eu fiz, tem uns 4 anos que eu fiz esse texto. Ele está nesse livro, que é relançado agora pela editora. E ele tem algo que quando eu pensei nele, eu lembrei da música Rosa de Hiroshima, né? Do tema do grupo. E eu pensei, falei, não, tem que ter alguma coisa do Rio Doce, vamos lá. Aí fiz esse texto. Pensa um pouquinho, vamos pensar no nosso futuro. A gente está por um momento agora e vamos que bola para frente, que tudo vai dar certo na nossa vida. Geórgia, prazerzão. Beijo, obrigada por tudo. Obrigada por ter topado. Quando eu chamei ela super topo, eu vou sim, estarei presente. Nossa, que animação é essa? Ela ficou super animada, Andressa também. Muito obrigado por ter participado. Obrigada. A animação da nossa live, né? Cantou aí, arrasou. Fábio, Obrigada. Fábio amanhã vai estar na nossa live, né? Me convidou para a live dele. Hoje eu convidei ele para a minha, amanhã eu convidei para dele. Estarei eu, Andressa, amanhã na live do Carinho do Capixaba, lá no YouTube. Quem não for do estado do Espírito Santo, ou até mesmo quem for do Espírito Santo não conheceu alguns lugares, conheça por lá. Lá tem vários lugarzinhos que vocês vão passear e conhecer o Espírito Santo, dessas belezas que nós temos aqui. O Rio também não fica atrás, né? O Brasil todo, o mundo todo tem suas belezas, seus encantos na sua limitação e também na sua realidade, né? O que às vezes para a gente é feio, para outros é bonito e assim vice-versa. Tá ok? E, gente, assim eu me despeço de vocês. Agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, né? Nós três. E assim nós encerramos. Em breve vou marcar uma live para a amizade, para a gente bater um papo sobre a Maravilha. em breve eu aviso a vocês. Fiquem ligados aí curte aí nossa página, vamos seguir aí. As pessoas que têm interesse em inscrever, essa semana eu encerrei o edital da antologia sobre o amor. Já estou diagramando, hoje terminei os 2 últimos textos aí com os autores. Larissa mandou hoje, que ficou de mandar durante a semana. Larissa já está tudo certinho, tá? Em breve vai ser registrada, vai seguir todo o processo editorial aí e já estará disponível aí. Então fiquem ligados ao canal da editora. Para quem gosta de coisas de terror, né? Tem uma antologia aí de contos de terror. E para quem gosta de mundo fantástico, né? Fadas, gnomos, duendes, dragões. Eu acho muito legal pra caramba também. Eu gosto desse tipo de literatura. Não sou tão lendo, gosto mais de ficção científica. Eu gosto de tudo, em geral. Eu leio muito. E tem esses 2 editais abertos. Quem tiver interesse, vá lá no link da bio da editora, que vai ter acesso e fique à vontade para poder mandar o seu texto. Estamos aí de braços abertos. Maravilha. Também teremos novidades, né? Eu acho que agora em julho também tem outro edital. Voltou. Caiu, voltou? Voltou. Caiu, voltou. Voltou. Te agradeço a todos aí. Tenham uma boa noite, um excelente fim de semana. Todos que estamos assistindo aí. Todo mundo que veio, que ficou até o final, que chegou por agora, que saiu antes também, porque, né, ninguém tem o tempo todo livre, né? Às vezes a pessoa tem seus compromissos, claro. A gente agradece a todos que participaram da live e nossos convidados especiais aqui. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.